Oi, pessoal, tudo bem? Hoje teremos uma troca de papéis. A Márcia, que é em entrevista, hoje ela será entrevistada. Recentemente, ela passou por uma sessão de hipnose quântica, na qual eu conduzi, e foi uma experiência que ela mesma vai contar, mas, para quem não conhece a hipnose quântica, é um mergulho profundo no conhecimento do todo. As sessões variam de tempo. A sessão da Márcia foi até um pouquinho longa, mas tudo tem o seu propósito, né? Ela vai contar um pouquinho mais pra gente como que foi essa experiência, os aprendizados e o que ela conseguiu extrair desse momento. Márcia, passo a palavra para você. Gratidão, Thaís. Vamos lá, vamos compartilhar a experiência que aconteceu comigo, dia 5 agora de setembro de 2025, neste mesmo local aqui. Fizemos uma sessão de hipnose e para algumas pessoas que já me conhecem, já ouviram falar, para aquelas que não ouviram falar, eu vou tentar falar uma linguagem para todo mundo, tá bom? A hipnose, a minha, eu geralmente começo sem enxergar nada. Então eu utilizo os órgãos do sentido, assim, para perceber o que que eu estou sentindo, o que que está acontecendo. Porém, quando a Thaís começou, né, a indução, a hipnose, para eu conseguir entrar com as ondas cerebrais corretas, eu imediatamente me vi como quem está no mar à noite, vendo umas ondas assim, com vento, em alto mar. E aí eu pensei, eu acho que não. E deixei ela falando lá. Então ela continuou fazendo a introdução, estava fazendo, né, para que pudesse chegar no momento de perguntar: e aí, Márcia, o que que você está vendo? O que que você está sentindo? Quando eu percebi, eu continuava no mar. É como quem está segurando uma boia, uma prancha assim, ó, e está de lado olhando a água, assim, as ondinhas, né? E estava muito frio. Eu lembro que as minhas pernas estavam geladas. Na percepção do início da minha hipnose, né? Desta minha hipnose, eu senti assim, tô com metade do corpo para dentro de algum recipiente gelado, que era o mar. O restante tá com frio, mas nem tanto. E eu sabia que eu estava bem, eu não ia morrer naquele momento, mas eu estava no marzão assim, olhava, falei, e o que que eu estou fazendo aqui, né? É, o que sempre veio, sempre aconteceu comigo nas hipnoses, eu mais sei do que eu vejo. Geralmente as minhas hipnoses são assim, eu sinto e sei. Mas dessa vez veio acompanhado de imagens, mas imagens assim, rápidas. E não é que ficava lá, como ficou, como se fosse um filme o tempo todo, não. Eu via isso e aí eu perdia um pouquinho a visão, e aí eu mergulhava para compreender. E ali eu compreendi que eu estava num naufrágio em alto mar, percebia que tinha uma caravela, um barco bem antigo, longe, eu via talvez fosse tochas, né? Mas eu via como se fosse luz, meio na névoa, à noite, longe, eu ouvia. Engraçado que eu ouvia as vozes, como quem está chamando por alguém. E sabia que eu tinha descido por livre e espontânea vontade. Ninguém, ninguém mandou eu descer. E naquele momento já começaram a chegar várias informações para mim, né? Curioso, porque eu estava ali só na água, não tinha muita informação na água. E naquele momento vinha assim: ai, 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 ai. Aconteceu algum acidente, eu desci com um bote, com um barquinho menor, eu e mais dois tripulantes da embarcação,
E eu sabia que ali eu estava como um capitão de navio, alguma coisa assim, porque eu me via. É estranho, né? Tá dentro da água, mas eu me via assim, com uniforme de marinheiro. Eu tinha um cap, assim, era estranho, mas foi assim mesmo. E as informações começaram a chegar, e fiquei sabendo que tinha havido um pequeno acidente. Um barco menor de pirata tinha batido no barco maior, que era a caravela, o barco, e eu não sabia que era um barco de piratas. O que que a gente fez? Vamos descer para salvar. E aí, dois corajosos marinheiros vieram comigo, só que eu não vi o que que aconteceu. A minha hipnose começa comigo lá, boiando na água com um- uma boia salva-vida daquela rígida, né? Mas eu não sabia o que tinha acontecido. E lá no mar, em alto mar, eu estava um pouco assim, e agora? E agora? Pensando, né? Eu lá, na experiência dessa minha vida anterior aí, o que eu achei curioso é que eu vi várias outras coisas. Eu vi eu chegando numa praia deserta, daqui a pouco vieram uns indígenas lá de longe, olhando, estranho. Mas as imagens elas ficavam mesclando entre eu ali boiando, eu preocupada com os dois marinheiros, eu querendo saber que acidente foi aquele, eu não tinha nenhuma informação. E teve um momento que eu fui para a areia, daqui a pouco eu voltei para a água, uma coisa meio doida. E teve um momento que eu me lembro da Thaís falando assim, pede ajuda. E aí eu fiz assim, ó, olhei para o céu, lá na água. Aí eu falei, enfim, pedi ajuda. Ah, e aí eu acho que foi nessa hora que eu fui pra areia, né? A terra firme. Não foi isso, Thaís? Parênteses da Thaís. Enquanto a Márcia relatava que ela estava nesse lugar, me parecia que a sensação que eu tinha, eu vi algumas imagens que eu não sei se foram criações da minha mente, pelo que ela me relatava, ou se eu também fui de alguma forma transportada para essa vivência dela. Ela me falava, eu tô com frio, eu tô com frio. E ela relatava que ela olhava para os lados e não via chance de socorro. E eu conduzindo a hipnose, eu comecei a ficar apreensiva porque eu falei, o que que tá acontecendo? Para que que ela tá ali? E ela falando que estava com frio, que estava com frio. Quem nunca passou por hipnose, uma coisa importante de falar, você muitas vezes tem ser transportado de uma forma para aquela situação que você tem as sensações no seu corpo físico do que está acontecendo naquele momento. E eu senti até uma certa angústia, porque ela falava assim: eu tô com frio, eu não sei onde eu não tô vendo nada. Parece que tem uma luz lá muito longe, mas parece que eu tô sozinha. E ela sentindo frio, frio, frio. E eu falava: olha para os lados, vê se você consegue chamar alguém. E ali naquele momento não tinha nada. Era como se ela tivesse jogada lá no meio do mar. Só um parênteses. É maravilhoso, gostei desse parênteses aí. Mas foi isso mesmo. E nesse momento eu percebi que eu me conectei com as estrelas, que eu consegui enxergar as estrelas, assim, pontinhos brancos lá longe. E eu fui meio que transportada ali naquele momento. Eu era um homem, naquela vida lá, e eu me vi na areia, no meio dos ula-ula, os indígenas ali. Eu fiquei assim, ué, mas onde que eu tô, né? O que será que está acontecendo? Enfim, depois as informações começaram a chegar. Eu perdi um pouquinho a conexão visual, mas eu fui captando assim dentro de mim como eu estava naquele campo, foi vindo assim, teve um acidente, bateu, você não tem culpa, porque detalhe, né, Thaís, eu não sabia, mas eu tinha descido do barco com a responsabilidade de um capitão, porém, era com muita culpa, porque eu achava que os dois marinheiros tinham perecido e o barquinho, coitado, que aquele lá se espatifou, e por isso que nós descemos. E depois veio a informação que eram navios de pirata.
E aí eu fiquei assim, bom, então não foi culpa minha, eles que vieram. Só que o que que aconteceu? Como o mar estava muito revolto, porque estava com muito vento, esse barquinho foi arremessado pelo vento e espatifou na caravela. Era um barco muito antigo. Eu não vi a caravela exatamente naquele momento do mar, mas eu sei que era um negócio muito antigo, né? E nessa hora, o que que aconteceu? É, eu fiquei sabendo que eu fiz parte da Marinha lá de Portugal, Espanha, Itália, alguma coisa assim, bem antes do descobrimento das Américas. E era mais ou menos então, nesse em torno de 1400, alguma coisa. Eu me vi também diante de um rei, diante de um responsável pelas navegações ali, pelo descobrimento das Américas. Me vi assim, falei com outro rápido, eram todos muito sérios, muito gentis, porém, tudo muito rápido, né? E aí, depois, essa história foi desenrolando. E o que para mim é importante ressaltar aqui, porque não dá para reproduzir 5 horas, né, Thaís? Então a gente vai fazendo uns pulos meio estratégicos. De repente, eu me vi assim, ó, na mesma, na mesma cena, na mesma respirada, no mesmo parágrafo, eu me vi na Atlântida. Eu tive uma vida na Atlântida, onde eu vi a Atlântida, continente afundar. Eu era um jovem comandante. Bom, nessa hora, é quase que assim, ó. Eu saí da água, depois parece que voltou, depois foi para um lado, para o outro, mudou a cena, e de repente, de novo, eu estava dentro da água. Muito gelada aquela água, e eu via muitas pedras debaixo da água, não via vida, não percebia vida embaixo ali. Eu olhava, tinha os corais, formação de coral, sem cor, sem sinais de vida mesmo. E eu entendi que eu estava na Atlântida como aquele jovem comandante pós-desencarne. Eu fiquei preso ali, como consciência. Eu fiquei preso. Parece que eu fiquei preso até dia 5 agora de setembro. Por quê? Porque o menino estava lá. Era um menino mesmo, uns 20 e poucos anos, 30 no máximo. E eu anotei aqui, eu fiz umas colinhas, né, para me basear. Eu escrevi assim: é como se eu não quisesse me libertar daqui. Essa consciência foi acessada, porque por que que você não sai daí? Na hipnose, quem conduz, né, quem vai nos orientando, facilitando, faz perguntas e a gente aí que vai acessar uma informação ou outra. O que que acontece? Eu conduzindo, por serem duas cenas seguintes, uma em sequência da outra, na qual as duas ela estava dentro da água, sentindo frio. Para mim vinha assim, se sentindo presa. Ela está presa, tanto numa situação como na outra. Quando você olha as duas situações, além da parte física, né, do mar, dela ter uma liderança na qual ela ficou presa, você já começa a perceber que é uma história repetida. Ela repetiu a mesma, ela tem a mesma sensação dentro dela. Só que a questão que a hipnose traz pra gente é que muitas vezes, por isso que a gente fala que é uma expansão de consciência, muitas vezes aquilo não estava claro para ela dentro da hipnose, estando passando pela hipnose. Eu, do lado de fora, já tinha a minha percepção de que era um filme que ela estava vendo de novo. E eu falava para ela também nessa questão nessa cena de Atlântida, mas o que que tem em volta? Não tem ninguém. Era muito parecida com a situação anterior. Era um ciclo que ela estava repetindo de novo. E eu tentando chegar nesta. A gente não pode influenciar o que a pessoa está vendo. Embora para mim fosse claro, vendo de fora, de forma alguma eu posso influenciar em quem eu estou atendendo.
A pessoa precisa chegar na percepção sozinha. Mas quando você conduz e a pessoa tá falando, eu tô com frio, eu tô angustiado, eu tô assim, a gente tem também que tomar muito cuidado para a pessoa não se aprofundar tanto naquilo e começar a ficar, e começar a sair da indução. Porque às vezes, se você traz uma emoção muito grande durante a hipnose, te desconcentra, te traz memórias dolorosas às vezes. E nem sempre a gente está pronto para encarar. Tem uma coisa que eu queria fazer um parêntese aqui, Márcia. Você sente que da sua primeira hipnose para essa, a sua percepção das situações, das cenas é diferente? Ah, com certeza. Na verdade, não tem nem comparação de uma hipnose para outra. Poderia até dizer assim, ó, a primeira hipnose já foi uma expansão de consciência, já foi uma conexão com o eu superior. Eu já me vi na nave, só que eu estava toda de astronauta branco fofinho, de luva branca, bota branca e um cabeção assim de capacete espelhado. E não, eu não me vi como eu era. Então, assim, também, né? Tá preso em alguma máscara, algum uniforme, algum invólucro que não me permite ter a liberdade de me ver, mas eu também fiquei sabendo que isso foi porque eu tinha muito medo na época de me ver de formas diferentes. Mas depois eu entrei em meditação e foi mostrado que eu era um leão, cabeça de um leão. Eu me vi com o uniforme e me sentia muito grande. E aí eu entendi que depois de uma meditação eu tinha o formato humanoide e a cabeça de um leão, né? Que hoje a gente sabe que é o Zion. Mas a primeira, eu não conseguia perceber, eu não tinha estas percepções tão rápidas, porém, eu não vi nada direito, eu não via, eu via assim, segundos e fechava, mas o que teve em comum entre a primeira e esta outra é as informações chegavam para mim. Eu achava incrível, porque eu estava olhando uma cena meio que nebulosa, assim, não é, não tinha cor nesse sentido, era meio monocromático, mas a informação chegava. Então, o que acontece? Ah, o que tem em comum entre a primeira e essa? Na verdade, eu fiz outras, acho que eu fiz 5 até agora. O que tem em comum? Sempre em algum momento eu, Márcia, pequenininha, me sentindo meio assim, me escondendo, como quem tá com culpa, ou quem não pode se ver porque tem medo, sempre reduzida, né? Então, assim, o que eu percebi na hora do, voltando para hipnose, essa última, na hora que eu vi que aquela consciência, aquele fractal estava preso ali. E quando ele fala, porque ele fala, essa fala é dele, né, desse jovem comandante, é, é como se eu não quisesse me libertar daqui. Enfiaram na minha cabeça uma culpa que eu não tinha. E aí ele se dá conta que ele estava preso esse tempo todo, porque eu estava ali. É como se eu, Márcia, uma consciência, um eu do futuro, chegasse naquele momento, eu estou vendo. Porque assim, eu me sentia ele. Mas num outro momento eu ouvia na minha frente, e é como se ele estivesse falando comigo: Nossa, eu estou preso aqui esse tempo todo, porque enfiaram uma culpa na minha cabeça que eu não tinha. Bom, o capitão lá da caravela desceu e ficou lá no naufrágio, também com essa mesma sensação de culpa. Então, acompanhou essa hipnose de agora, então eu percebi, assim, é engraçado, porque você está passando por uma hipnose e você também é terapeuta, então, mas eu tentava não, eu entreguei na mão da Thaís e falei: agora eu vou ficar só aqui observando e relatando. Mas é um pouco automático que vinha na minha mente: nossa, quanta culpa, coitados,
né? E eu achando que eu não ia ver mais vida nenhuma para trás, porque é o que a gente está escutando, né? As coisas aceleraram, não precisa ver as coisas para trás. Só que agora, Thaís, eu gostaria de fazer uma observação. Nesse meio todo, nesse meio tempo entre as hipnoses e esta última hipnose, eu recebi várias informações de vidas anteriores minhas. Algumas com cenas mesmo, imagens. E especificamente esta aí, deste capitão, dessa caravela, eh, eu recebi a canalização falando muitos detalhes, mas eu não vi nada. E eu duvidei. Eu falei, imagina, que? Mas, não, eu? Não. E não era falsa modéstia, porque eu achava mesmo, será? Acho que não, né? E achei incrível tá ali em alto mar vendo as coisas, porque foi real, né? Não foi ilusório. E aí o que que acontece, né? Agora voltando lá para o jovem comandante, ele estava ali preso, como se ele estivesse, mas ele não estava amarrado, a consciência dele estava ali, ele via pedras, ele não estava assim, amarrado pelo corpo. O que o- Eu aqui pensei assim, vou chamar o Zaitron, que é o comandante translúcido aquático. Quando eu pensei isso, vum, eu comecei a subir. Eu comecei a voar para cima. Então, achei curioso isso, né, Thaís? Você vai pedir para você explicar um pouquinho, às vezes tem pessoal que está chegando no canal agora, explicar brevemente quem é o Zytron. Que são, você provavelmente vai citar alguns nomes, só para quem está chegando agora só entender quem são essas consciências. Ah, é verdade. Bem lembrado. Comandante Zaitron foi também de uma outra hipnose. Se não me engano, foi a segunda hipnose. A primeira eu vi o Zion, sem ver o Zion. A segunda eu vi o Zaitron, me vendo. Olha só, gente, eu entrei na hipnose e via pelos olhos deles. Só que eu achava que era eu, né? A gente acha, não, eu tô aqui, eu tô assim, tô vendo isso, tô voando agora. Ui, entrei na água. Entrei na água, será que eu consigo respirar? Foi a primeira coisa que eu perguntei para mim. Só que antes de entrar na água, eu me lembro que foi feita a pergunta para mim, a Camila Fujita que fez, né? Ela fez a pergunta assim: Márcia, você está voando ao redor do quê? Eu falei, tem água aqui embaixo. Tá, que mais? Não sei, peraí que eu vou subir. Eu subi como se fosse possível subir. Sabe aqueles desenhos de criança que tem a planeta Terra, que você sobe e faz assim e fala, não tem mais nada, é só água. Foi assim, rapidinho. E quando eu dei essa volta e cheguei no mesmo ponto, eu não falei e eu não pensei, agora eu vou mergulhar. Tava voando, eu tava só olhando se tem terra, se tem montanha, o que que tem aqui, né? Mas não tinha nada, o céu era azul, tava de dia. Eu só passei por um portão dourado, aquele portão típico de céu. Aí eu até pensei, olha que portão grandão, né? Com aqueles desenhos meio em arco, assim, com as grades, assim. Pensei, ixi, será que eu vou ter que entrar nesse portão? Não, aí passou e fui embora. Bom, quando eu vi, mergulhou. E quando mergulhou, eu fiquei preocupada. Por quê? Quando eu estava dando a volta, eu já tinha detectado, Thaís, que meu corpo era a nave. Porque eu obedecia a minha mente. Sobe, subiu. Mas não falava, eu só pensava, bom, deixa eu subir, subiu. Virar para a esquerda, virar para a direita. E o detalhe é que esta nave estava vindo do planeta Terra. Ele veio em expedição, fez um reconhecimento de campo debaixo dos nossos oceanos e estava voltando. E eu chego na minha hipnose com ele voando e mergulhou na água, entrou, estacionou a nave, ele virou. Tipo, parece desenho, aquele Transformers, né? Que estaciona e trum. Ele estava andando e nisso eu olhei para baixo, para mim, né?
e eu vi que eu era luz, só que eu era translúcido, mas eu não brilhava, eu era só transparente, entre aspas, translúcido, com umas corzinhas baby, tipo amarelinho, rosinha, azulzinho. E era só um contorno, um ser esguio, alto, muito alto, uns 3 metros de altura, e que estava chegando em casa. Este comandante Zaitron, quando chegou, estava desmemoriado, ok, recuperou a memória, passou as informações e voltou então para o planeta aquático para chamar os voluntários para Nova Terra, para o planeta Terra. E aí foi perguntado, quantos anos você tem? Ele falou, 900 anos. Eu falei, a resposta vinha através de mim, mas eu ficava assim, 900 anos? Ele tá bem, não tem uma ruga. Ele é lisinho, ele só tem contorno. Bom, ele convidou lá, convidou não, ele convocou, o comandante Sananda tinha feito essa convocação para voluntários da Nova Terra, e passo seguinte, eu estava em pé na nave-mãe. Eu sabia que eu era ainda o comandante Zaitro, porque eu juntei o pessoal lá numa parte e falei assim, Thaís, pessoal, olha, o- há um convite para que nós possamos evoluir mais rápido. O comandante Sananda está convidando voluntários, mas não é obrigatório, tá? E eu vi o rostinho assim, só que lá tinha translúcido, que nem eu, e tinha vários outros formatos, inclusive baleia, golfinho em pé, e baleia de 1,5 metro, golfinho de 1 metro, em pé. Ah, e foi assim muito bonitinho, porque a baleia e o golfinho aceitaram ir. E na cena 2 que eu faço esse convite, eu vejo que todo mundo se assusta um pouquinho, eu viro e saio andando e falo assim, ó, bom, eu não sei se vocês vão querer ir, mas eu vou. E saio andando. E dou 3 passos e eu tô na nave-mãe de partida para o planeta Terra, com vários voluntários de vários outros países, não, várias outras estrelas e planetas. E é até uma cena que eu já contei em alguma transmissão, que eu rapidamente vou lá para frente, olho todo mundo de frente, tomo um susto e volto para trás, porque eu nunca tinha visto tanto ser estelar diferente, estranho, de várias cores, vários tamanhos e vários formatos. Quando aparece ali numa plataforma o Mestre Saint-Germain e o comandante Ashtar, mas eu estava vendo muito de longe e naquela época eu não conhecia direito os nomes e as figuras, porque isso eu estou falando de maio de 2023. Quando sobe uma luz branca, 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 que Thaís, todo mundo da plataforma chorou. Eu via as pessoas, os seres, consciências, materializados, né? Todo mundo chorando. Imagina se eu não chorei, né? E quando esta consciência sobe, é aquela voz que parece aquela voz de megafone quando tem show, assim, para uma multidão, que a voz fala assim, fala várias coisas, mas a frase que eu já falei, inclusive, recente, eu não me esqueço dessa frase. Agradeço a todos vocês, voluntários da Nova Terra, do planeta Terra. A missão não é simples, porque vocês vão chegar lá, vocês vão perder a memória, devido à psicosfera do planeta, que é a psicosfera, é a densidade, né? Aqui existe uma coisa muito densa. Pelos pensamentos tortos que a gente tem, pelas brigas, o ar fica muito denso. E então o comandante Sananda fala assim: apesar disso, todos vocês têm uma fagulha divina no coração. E nós faremos vários chamados através do seu coração. Você vai receber muitos chamados para despertar a sua consciência e se lembrar quem você é, mesmo que você não lembre totalmente.
é o despertar da consciência. Aí ele finaliza falando assim: não deixaremos nenhum de vocês voluntários de amor que estão se doando para ajudar a transição planetária, não deixaremos nenhum de vocês para trás. Eu, pessoalmente, farei muitos chamados, muitos chamados, muitos chamados até que todos acordem e saibam quem são vocês. Este é o comandante Zytron que presenciou a partida ali da nave-mãe em direção ao planeta Terra. Ele pega uma. Parece que eu virei uma nave grande, mas eu acho que não foi isso. Mas a sensação foi essa. Eu virei uma navezona assim, e todo mundo foi entrando. Quando eu vejo, tá lá a baleiazinha, assim, ó. Comandante, nós vamos junto com o senhor. Eu falo, mas cadê a mãe de vocês? Gente, cadê a mãe dessas crianças? Não, não, é muito jovem. Ah, mas nós vamos com o senhor. Nós confiamos no senhor. Aí eu falo assim, mas nós vamos perder a memória. Como que nós vamos fazer? Eu não vou saber onde vocês estão. "Hum, mas nós confiamos no senhor, nós vamos." E eles vieram. Eles vieram. Um golfinho, uma baleia, fizeram parte desse momento. Ficou marcado isso na minha mente, Thaís, que eu tinha que lembrar deles. Eu tinha que conhecer. A gente estaria tudo com um formato diferente, tudo desmemoriado, mas eu tinha que conseguir identificar, porque eles vieram sem os pais deles. Eles vieram em confiança. Ai, fiquei emocionada. Sempre me emociono nessa parte. É, E aí a nave veio, e dentro da nave eu lembro de passar algumas informações assim. Ai, vou chorar aqui não. Pessoal, nós estamos entrando agora na psicosfera do planeta, nós vamos perder a memória, mas eu já sei exatamente aonde nós vamos, porque eu construí a nossa casa igualzinha no nosso planeta, cheio de cristais, cheio de energia boa, vocês não vão sentir diferença. Mas nós vamos para proteger, né? Fazer limpeza debaixo da água, fazer policiamento e ajudar em tudo o que for solicitado. Não se afastem de nós. Não devem sair sozinhos debaixo d'água. E aí, blum, mergulhou, e aí eu já perdi a conexão na hipnose. Este é o comandante Zytron, que eu também vi lá na plataforma como um pleiadiano dos seus 3 metros, 3,5 metros. E ele falava assim: eu estou usando meu disfarce. Toda vez que eu vou para o planeta Terra, para não chamar atenção, eu coloco esse disfarce de loiro de olho azul de 3 metros. Aí Márcia, penso assim, belo disfarce, ninguém vai reparar quem é você. Mas é melhor que ser transparente, né? Tudo só picadinho. Então, Thaís, o comandante Zaitro é deste planeta aquático, ele é um pleiadiano e é ele que já me salvou, entre aspas, tá? De algumas experiências do meu medo de atravessar o Oceano Atlântico. Você tá vendo da onde tá vindo as coisas? É, nesta vida. Mas nesta hipnose específica, tem muito mais história para frente. Mas nesta hipnose específica, para mim, era nítido que ali estavam sendo transmutados, estavam sendo recolhidos partes, fractais meus de várias vidas, não só dessas duas, esses dois foram representantes de culpa. Porque pensa numa pessoa para ter complexo de culpa. Tudo eu acho que é culpa minha, né? Peço desculpa até quando não tenho culpa, né? Thaís? Fala aí pro pessoal. Você fez a pergunta depois a gente vai chegar lá, mas você fez essa pergunta, né? Por que que a Márcia pede desculpa quando na verdade nem tem culpa? É verdade. Conhecendo mais a Márcia, eu reparei já algumas vezes que
determinadas situações, ela sente a necessidade de se justificar em situações que, para mim, pessoalmente falando, Thaís, eu não acho que são demanda você se justificar para os outros. É como, por exemplo, você fala assim: ah, eu vou te dar um lápis. Um exemplo, tá? Bem simples. Vou te dar um lápis. E aí, assim, um lápis, tudo bem. Se você der, tudo bem. Se você não der, tudo bem. Mas a Márcia fica: ó, eu não esqueci do lápis. Eu vou te dar um lápis. E fica voltando às situações e às vezes coisas que não são grandes eventos que você precisa se justificar que fez ou que não fez. E eu achei muito curioso, porque ela tinha passado por essas duas experiências da culpa, de ficar presa na situação e não sair dali, mesmo a situação não sendo confortável, porque era nítido que ela não estava confortável, a parte dela não estava confortável, mas ao mesmo tempo ela tinha culpa e às vezes talvez medo de sair dali. E ela sempre faz isso. Me desculpa, como se ela carregasse um peso em situações que às vezes não tem relevância nenhuma. E aí me veio de perguntar isso mais pra frente, depois a gente volta mais no outro episódio a gente volta nesse ponto. É, exatamente. Agora, enquanto você estava falando, vinha no meu ponto eletrônico, que não tem um ponto que vinha assim, os mentores são tão bonzinhos comigo que me fizeram nascer numa família japonesa, que naturalmente já pede desculpa, já, desculpa, né? Desculpa, desculpa. Aí disfarça melhor. Ai, ai. Mas então, né, Thaís, e voltando lá, na hora que eu penso em vou chamar o comandante Zaitron, já que eu tô preso aqui debaixo d'água, quem sabe ele pode me ajudar, eu me sinto assim, voando, subindo, o corpo subindo, subindo. Não é que eu estava batendo asa, não estava em nave, não estava nada, era o corpo estava subindo, 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 subindo. Achei aquilo curioso. Falei, nossa, não é a primeira vez que isso acontece numa situação, eu me sentir subindo, mas nunca vi quem estava me erguendo, né? E na hipnose também não vi. Só que aí eu anotei assim, ó. Eu me vi voando para cima, para o céu. Eu saí da água e subi para o céu. Aí eu anotei assim, ó, eu vi uma luz amarela dentro de um branco, assim, ao redor, uma luz toda branca e no centro uma luz amarela. Depois, essa luz virou uma torre de cristal. E essa torre de cristal foi crescendo, 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 como se tivesse sido plantado e está crescendo lá e não para de crescer. E eu ficava na hipnose, eu fazia assim, ó. Hum, gente, que torre é essa? Muito grande, muito grande, muito grande. E aí, de repente, eu me vi do tamanho do cristal. Foi assim, ó. Pum, no instalar de dedos. É como se eu tivesse ficado do tamanho do cristal. E aí veio a seguinte informação para mim: eu sou a consciência do todo. Aí eu pensava, quem é eu? Eu sou quem? É o cristal ou eu? Porque eu ficava com essa dúvida, né? Aí veio mais outra informação, a fonte cristalina, consciência do todo, que é gravado dentro. Por quê? O que que aconteceu? É, eu estava frente a frente como se fosse uma ponta de cristal, era branco, tinha uma parte que era transparente, uma parte fosca, né? É, fosca. E eu olhava assim, eu via sempre aquela coisa amarela no meio, né? Aquela luz amarela no meio, e eu em frente, e quando eu percebi, vlum, eu entrei, como se eu tivesse entrado ali, não no cristal, mas naquela consciência toda, e dali para frente eu já falava só essas coisas assim. Fonte cristalina, consciência do todo, que é gravado dentro. Aí, esta voz, vamos colocar o meu eu superior, né? Fala assim: isso tudo é uma representação para que a sua mente consiga decodificar.
porque é uma holografia, é uma representação, porque o todo é difícil de individualizar ou de representar em desenhos ou imagens. O todo é o todo. Aí eu assim, então tudo isso é da minha mente. Olha que incrível. Mas era real para mim, né? Aí vem o meu eu superior e fala assim: nós vamos unir agora a consciência com o corpo, a consciência expandida. Aí eu me senti toda iluminada. Eu era a pessoa, tinha um cristal aqui, e aqui de repente ficou tudo iluminado. E aí, assim, a hora que eu me vi toda iluminada, Thaís, eu me vi procurando eu mesma. Eu falei, cadê eu? Onde que eu tô? Ué, aí, e agora? Eu não sei onde eu tô, Thaís, eu não sei onde eu tô. E veio então o meu eu superior, vamos combinar que eu sempre vou falar assim, meu eu superior, que fala assim: é, você não tem como se ver no indivíduo, porque o indivíduo não existe, tudo é um coletivo. Ah! E aí, de repente, eu vi pedrinhas como se eu estivesse num aquário, tudo foi muito dinâmico, só que demorou, né? Assim, pedrinhas, um céu preto, e é como se eu estivesse num ambiente líquido, mas eu estava no todo, então eu já não conseguia me ver. E de repente, mas eu estava toda iluminada, né? Eu não me via, mas eu era luz, vamos dizer assim. Aonde eu entrava, iluminava o aquário que eu estava, como se fosse assim. E aí, dá uns passos, daqui a pouco eu falo assim, ó, olha, eu tô no sol, mas não tá queimando. Gente, não me pergunta como que eu sabia que eu estava no sol, porque a informação veio. E aí eu me lembro de ter falado assim: olha o planeta Saturno, que bonito, tô vendo os anéis de Saturno. Oh, e eu via mesmo assim, como se estivesse muito, não muito perto, mas o planeta estava muito grande, então ele estava visível. E eu fiquei assim, embasbacada. Falei, gente, esse universo é bonito demais. Eu tô aqui no meio do todo, não sei nem onde eu tô, mas eu tô. E aí, é, eu anotei assim, ó, tudo era luz nesse ambiente. De repente ficou assim, ó, tudo era luz. E aí eu vinha assim, ó, agora tá vindo Jesus. Aí eu vi assim um ser enorme, uns 40 metros, com túnica branca. E nesse momento eu tentava olhar, porque eu sempre busco, cadê o olhar dele, né? Cadê os olhos? Mas ele era tanta luz, tanta luz, tanta luz, que eu não conseguia enxergar o rosto, mas eu via a túnica branca bem naquela posição, né, de Jesus, assim. E eu ali, olha, Jesus. É. Bom, eu sei que essa experiência foi, assim, muito forte para mim, porque eu estava ali no todo, não estava me vendo, mas eu sabia que era a luz, que eu estava no cosmos, aí no meio do céu, a gente boiando lá, não, flutuando, aparece a figura de Jesus e eu entro no coração dele. É como se fosse assim, magnético, um ímã fortemente magnético. E aí eu entro, e ali, gente, eu não consigo mais lembrar de tantos detalhes, porque a sensação que eu tive foi algo que eu nunca tinha experimentado antes. É como se eu tivesse entrado na consciência crística, porque foi esse o nome que começou a aparecer ali, né? Uma consciência crística. E a partir dali começa uma segunda parte, que eu acredito que seja melhor deixar para a próximo episódio, porque é muito rico, de muitas falas que eu gostaria de trazer essas falas. Foram 5 horas, então tem bastante assunto ainda. Então a gente convida vocês para
assistirem a segunda parte do Casos Verídicos, Verídicos com a Márcia, que ainda tem muito conhecimento e muita história para contar. Então, até o próximo vídeo e até logo. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Até. Gratidão, Thaís, pela entrevista.